Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, antes de mais nada aproveita e já se inscreve. Assiste esse vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. O vídeo de hoje foi muito pedido aqui no canal, eu confesso que dei até uma relutada em trazer, mas vocês pediram bastante e por isso que eu tô trazendo ele hoje. Se você também tem alguma sugestão de caso, manda aqui nos comentários ou então manda lá no Instagram, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então é isso, sem mais falação. Bora logo pro caso. Ana Lídia Braga nasceu em Brasília no dia 10 de julho de 1966. Ela morava com seus pais, Álvaro Braga e Heloísa Rossi Braga, no bairro Asa Norte. Os seus pais estavam casados há mais de 20 anos e tinham 3 filhos, a Ana Lídia, que era a caçula, a Cristina, de 21 anos, e o Álvaro Henrique, de 18 anos. A Ana Lídia era tida como uma criança bem simpática, meiga, gostava de agradar a todos, era muito querida. No dia 12 de setembro de 1973, quando ela tinha 7 anos, ela foi deixada no colégio Madre Carmen Salles, na L2 Norte, por seus pais. Lá eles se despediram de Ana Lídia, que foi deixada na porta da escola, e logo depois um jardineiro chamado Benedito viu a criança conversando com um homem alto, loiro, de cabelos compridos, que utilizava uma blusa branca, uma calça verde-oliva e levava com ele um livro vermelho. Depois de um tempo conversando, os dois saíram da escola. Outras testemunhas também viram eles passando por uma estradinha de terra, próximo ao local, e entrando em um carro vermelho. Por volta das 16 horas, a empregada da família foi buscar Ana Lídia, que não estava na escola e não havia, na verdade, nem entrado no local. Funcionários então ligaram para os seus pais, que confirmaram que tinham levado a garota até a escola e logo todo mundo se desesperou. O caso ganhou uma comoção gigantesca, a cidade nunca tinha acontecido nada do tipo e logo começaram a investigar como um caso de sequestro. Inclusive, a partir desse crime, a cidade e o Brasil, então, mudaram drasticamente, porque naquela época era comum que as crianças brincassem na rua, saíssem sozinhas e ninguém sabia o que tinha acontecido com essa garota, principalmente por ter acontecido em frente à escola. Segundo as investigações, alguns nomes começaram a serem mencionados, inclusive o jardineiro então disse sobre o tal jovem que teria a levado. Logo, os policiais suspeitaram que o Álvaro Henrique, filho do casal e irmão de Ana Lídia, teria envolvimento nesse crime, principalmente porque ele era completamente compatível com a descrição feita pelo jardineiro, e o Benedito disse também que o jovem parecia bastante com o Álvaro. No mesmo dia, o delegado da cidade recebeu a ligação de um homem dizendo que estava com Ana Lídia e exigindo o valor de 2 milhões de cruzeiros pela sua vida, o que na época era considerado um valor muito alto, principalmente para um casal de funcionários públicos. No dia seguinte, em um supermercado próximo à casa da família, eles receberam uma carta do suposto sequestrador pedindo agora o resgate no valor de 500 mil cruzeiros, que era um valor bem baixo. Nenhuma das evidências, como a carta, por exemplo, foi passada por uma perícia, ou seja, muitas provas, como as digitais, também não foram coletadas. Como os valores dos resgates eram bem distintos, a polícia achou que se tratava de uma farsa e não acreditaram que realmente se tratava dos sequestradores. Por conta disso, nenhum dos valores foram levados a sério e nem mesmo o menor valor foi pago. Menos de 24 horas após o sumiço, o corpo da Ana Lídia foi encontrado por policiais num terreno na Universidade de Brasília, semi-enterrado em uma vala. Próximo ao local também tinha marcas de pneus de moto e 2 camisinhas. Tudo que facilmente poderia levar os culpados se realmente fosse feita uma investigação decente. Segundo a perícia, Ana Lídia foi morta por asfixia causada por compressão torácica ou obstrução das vias aéreas. O seu cabelo havia sido picotado próximo ao couro cabeludo, ela estava nua, o seu corpo apresentava manchas roxas e escoriações, que mostravam que ela havia sido torturada e estuprada. Próximo ao corpo, seus pertences haviam sido jogados e espalhados pelo local, e na época muitas coisas ficaram sem resposta. A mídia mostrava o caso e cada vez mais a família se mostrava indignada. E não só a família, como todas as pessoas da cidade que buscavam por justiça.
Nas investigações, além de Álvaro, outro nome foi apontado como suspeito, o de Raimundo Lacerda Duque. Na época, o Raimundo tinha 30 anos, era bem próximo à família e trabalhava como subordinado da mãe de Ana Lídia, no DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. O Duque era dependente químico, fazia uso de drogas pesadas e, segundo a sua família, em qualquer hora do dia, em qualquer lugar, ele usava todos os tipos de drogas. A Ana Lídia foi enterrada no dia 13 de setembro de 1973, no cemitério Campo da Esperança, que teve a presença de muitas pessoas, menos a presença de Duque, que havia viajado para Goiás. Enquanto isso, as investigações eram feitas e foram coletados sêmen tanto no corpo da jovem como nas camisinhas e papéis higiênicos encontrados no local. A suspeita era de que mais de uma pessoa estivesse envolvida, e foi verificado também que ela foi violentada mesmo após a sua morte. Com a informação de que mais de uma pessoa teria participado do crime, as informações do jardineiro e todas as testemunhas, logo a polícia apontou que os criminosos eram Álvaro e Duque, que teriam sequestrado a garota para conseguir dinheiro e pagar uma dívida de drogas de Duque. O Álvaro foi chamado para depor e disse que naquela tarde ele teria ido até o Detran tirar sua carteira de motorista, pois ele tinha uma moto e não tinha carteira. A polícia lembrou então das marcas de pneus que foram encontradas próximo ao corpo, porém a perícia não foi feita para comparar as duas motos. Segundo o advogado da família, isso realmente teria acontecido. Eles teriam feito essa comparação que comprovou que não eram as mesmas marcas, mas isso não entrou no processo. Enquanto isso, o Duque fugiu durante 5 meses até ser encontrado em Conceição do Araguaia, no Pará, com documentos falsos. Ele depois, dizendo que não tinha contato com Álvaro, que já tinha visto a Ana Lídia em uma visita ao trabalho da mãe, a polícia trouxe à tona a história de que o Duque, enquanto estava drogado, tinha o hábito de aliciar crianças, passar a mão em crianças, e ele realmente concordou, porém disse que naquela tarde ele estava em casa, almoçando, e não teria usado nada. Como não tinham nenhuma prova, o Duque foi liberado, e na mesma época uma jovem chamada Fátima Soares foi até a delegacia fazendo uma nova denúncia. A Fátima disse que morava na Paraíba e teria ido recentemente para Brasília, onde ficou hospedada no mesmo condomínio de Álvaro, irmão de Ana Lídia. Segundo ela teria encontrado Álvaro uma vez junto com um amigo chamado Raimundo Duque, e eles saíram juntos e ela foi obrigada a injetar drogas em si mesma. Depois disso, ela continuou andando com eles, fazendo uso de drogas com a turma deles, e quando ela tentou sair, o Álvaro disse para ela não fazer aquilo, porque quando ele tentou, mataram sua irmã. Mesmo ouvindo isso, ela decidiu então se afastar do grupo, e pouco tempo depois ela teria sido levada ao matagal pelo Duque, que a estuprou e a queimou com um cigarro, da mesma forma que teria acontecido com a pequena Ana Lídia. Segundo ela também, filhos de pessoas poderosas de Brasília também estariam envolvidos no crime e teriam a ameaçado. Mais nomes então entraram no caso. Alfredo Buzaide Júnior, conhecido como Buzaidinho. Ele era filho do ministro da Justiça na época, Alfredo Buzaide, e Eduardo Henrique Rezende, conhecido como Rezendinho, filho do senador Eduardo Rezende. A Fátima disse que o Álvaro tinha muito medo desses dois, por serem pessoas de grande nome na cidade, pessoas envolvidas com muito dinheiro e poder. O Álvaro disse à polícia que não conhecia a Fátima, que logo então depois desmentiu tudo, dizendo que teria inventado e foi embora para o Nordeste. Lá no Nordeste, meses depois, ela foi entrevistada e ela disse que realmente tudo era verdade, e que ela foi ordenada pela polícia a abafar o caso e negar tudo o que tinha acontecido, justamente por ter o envolvimento dos filhos de políticos. Na época, o nome dos filhos dos políticos envolvidos no caso Ana Lídia e com um possível tráfico de drogas, o Ministério Público pediu para que a polícia investigasse tudo sobre o tráfico de drogas em Brasília, mas o Ministério da Justiça negou o pedido. Lembrando que o ministro da Justiça era o Alfredo Buzaide, pai de um dos supostos envolvidos. Em maio de 1974, o Álvaro e o Duque foram presos e em seus julgamentos eles negaram terem conhecido Fátima, Rezendinho ou Buzaidinho, mesmo o Álvaro estudando na mesma escola que um dos envolvidos.
Os pais de Álvaro também disseram que o filho sempre foi muito querido por Ana Lídia, que ele gostava também muito da criança e que ele não tinha problemas com dinheiro. E que naquela tarde ele realmente teria ido com os seus pais levar a irmã na escola e depois ele foi deixado na rodoviária, onde foi até o Detran. Em novembro daquele ano, o Rezendinho foi preso por porte e uso de drogas e ele foi levado para depor também sobre o caso Ana Lídia. Segundo ele, naquela época do crime, ele não estava em Brasília e estaria fazendo campanha política para seu pai. Em 1975, o Álvaro e o Duque foram absolvidos por falta de provas, e naquele mesmo ano, o Buzaidinho faleceu aos 19 anos em um acidente de carro. Muitas coisas não foram comprovadas, como o sêmen encontrado no local do crime, se o Álvaro realmente foi ao Detran ou não, as marcas de pneus da moto, um retrato falado que não foi colocado no processo, e muita coisa foi abafada ou perdida. 13 anos após o crime, o processo foi reaberto, e segundo uma repórter, eles tinham conseguido testemunhas que provariam que o autor do crime teria sido Buzaidinho, e que inclusive ele teria envolvimento com outros casos. Porém, as testemunhas que foram intimadas a depor simplesmente sumiram ou foram mortas de forma misteriosa, que nunca foi permitida a exumação para saber o real motivo. E mais uma vez o caso foi fechado. Uma coisa que ficou em aberto também foi que essa mesma repórter, Mônica Teixeira, disse que o Buzaidinho estava vivo ainda em 1985 e que não teria morrido anteriormente. Em 1986, foi feito um pedido de exumação do corpo de Buzaidinho, porém, por algum engano, o corpo exumado foi o de seu avô, que faleceu 20 anos antes. Depois, foi recolhido um cadáver dizendo ser do Buzaidinho, mas a carga dentária havia sido removida, e na época não tinham muitos meios de fazer testes de DNA. Por fim, mesmo sem comprovação, foi apenas declarado que ele era realmente o Buzaidinho, que ele estava morto. Em 1990, o Rezendinho acabou com sua própria vida com um tiro aos 38 anos. Muito se falou também sobre o caso ter ocorrido em um momento onde a ditadura militar controlava muitas investigações na época, e por ter o envolvimento de filhos de políticos, muitas coisas teriam sido abafadas propositalmente. Inclusive, em 1974, a imprensa recebeu uma comunicação da Polícia Federal que dizia: de ordem superior fica terminantemente proibida a divulgação através dos meios de comunicação, social, escrito, falado, televisado, comentários, transcrições, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia e Rosana. Em 1993, o caso prescreveu e até hoje é um dos maiores mistérios do Brasil. O Duque faleceu em 2005, aos 62 anos, vítima de complicações devido ao alcoolismo, e ele nunca havia falado sobre o caso. O Álvaro Henrique se tornou médico angiologista no Rio de Janeiro, e os pais de Ana Lídia também se mudaram para o Rio de Janeiro após o crime, onde faleceram alguns anos depois. Após a morte de Ana Lídia, o seu nome virou nome de parque em Brasília, e o seu túmulo é um dos mais visitados do cemitério, onde inclusive muitas pessoas dizem que ela se tornou uma santa milagrosa, e por isso até hoje muitas pessoas rezam por sua memória e levam coisas em sua homenagem. Então foi isso, pessoas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você é novo aqui no canal, aproveita, já se inscreve, comenta o que você achou e segue nas redes sociais. Então é isso, muito obrigada, valeu, tchau, tchau!